Boa noite, está no ar aqui no canal 16, mais uma edição do programa Política em Ação. E hoje estou recebendo a secretária municipal de Planejamento, Ana Paula Vickert. Seja bem-vinda à TV Câmara. Obrigada. Ana Paula, então queria que tu comentasse um pouquinho para nós qual é a função da Secretaria de Planejamento, né? A gente sabe que os projetos de arquitetura, engenharia, todos passam por vocês. A Secretaria de Planejamento, ela seria a ideia do cérebro do governo, né? Porque ela pensa em diversos aspectos todas as ações. Então, não é só a questão dos projetos, nós trabalhamos também com orçamento, com planejamento de ações a curto, médio e longo prazo, né? Então, passam por ali, além dos projetos arquitetônicos, que é o que as pessoas mais veem, né? Enxergam as obras, mas também toda a parte do plano diretor, né? Que é a lei urbanística. Então, é uma secretaria bastante ampla. Nós também temos o cadastro multifinalitário, então toda aquela descrição do imóvel fica cadastrada na Secretaria de Planejamento, né? Então, ela é uma secretaria que fornece serviços para todas as demais secretarias, além de cuidar, então, da parte urbanística, né? Dos projetos urbanos, enfim, praças, parques, e dos projetos arquitetônicos, então, dos equipamentos, como escolas, unidades de saúde, né? E fiscalizar as obras desses equipamentos. Hoje, qual é a estrutura da secretaria? Você é arquiteta, também outros profissionais que atuam junto? Isso, ela é pelo perfil da secretaria, ela tem um grupo multidisciplinar, né? Então nós temos ali um corpo grande de arquitetos e engenheiros, né? Que trabalham nessa parte dos projetos e dos laudos e das análises de relatórios de impacto de vizinhança, enfim. Temos um grupo que trabalha que tem uma formação na área do direito, na área administrativa, que trabalha no cadastro, e temos os profissionais também da área de economia que trabalham na parte do orçamento. Tu falou antes, responsável também pelos parques, pelas praças. A gente não poderia deixar de falar do Parque da Gari, né? Inaugurado nessa administração, foi pensado também por vocês, né? Conta um pouquinho para nós como é que foi a elaboração desde o projeto, né? Essa questão do Parque da Gari. Então, o projeto do Parque da Gari é um caso bem interessante. Nós tínhamos ali a situação de um empréstimo do Banco Interamericano, que propôs primeiro um plano para todos os espaços livres da cidade, com análise de todas as áreas públicas e o que fazer prioritariamente. Então, esse plano indicou como intervenção prioritária 5 espaços, tá? 5 intervenções prioritárias. Uma delas era o Parque da Gari, a outra era o Parque do Banhado da Vergueiro, o Espaço Cultural Roseli do Olesque Preto, alguns parques lineares, até eles propunham parques ao longo dos cursos d'água, nós trabalhamos com parque linear daí no 7º Céu, e uma intervenção na área do quartel, que a gente sabe que hoje está, então, cedida à União, né? Era da União, está cedida à Universidade Federal e que já está também recebendo intervenção, já está sendo restaurado e sendo ocupado aquele prédio. Então, a partir desse plano, tínhamos essa empresa, que é uma empresa espanhola, prestando esse serviço, e ela automaticamente faria o projeto do investimento prioritário, que era o Parque da Gari. O que nós fizemos para não recebermos um projeto pronto de uma empresa que não conhece a nossa realidade? Nós formamos uma equipe de técnicos do município que trabalhou em paralelo com a empresa. Então, fizemos audiências públicas, fazíamos as análises, nós temos então ali um vasto material da discussão desse projeto. Ele foi um projeto extremamente discutido, né? Ele foi trabalhado em torno de 15 meses na área de projeto, que é o que eu digo, o projeto normalmente é onde a gente tem que gastar mais tempo, investir mais tempo para poder prever os problemas ou as soluções antes, né? Não depois dizer, eu devia ter feito assim, devia ter... Então, ali o nosso grupo trabalhou ativamente da elaboração desse projeto, porque é um grupo de arquitetos que já trabalha no município há muitos anos, que conhece as realidades e as necessidades da nossa cidade e como que o nosso cidadão se comporta em relação ao espaço público. E eu vejo que por isso ele foi um grande sucesso, né? Ele está sendo, por exemplo, agora ele está em São Paulo, recebeu um prêmio entre os 10 melhores projetos de arquitetura de 2016 do país, né? Então, ainda temos a chance de concorrer, que vai sair os 3 premiados, né? Mas só o fato de estar entre os 10 melhores já mostra que é um desenho urbano diferente, uma arquitetura diferente, mas pensada junto, né, por pessoas assim que estão num escritório de ponta. É o escritório esse que fez o projeto da Gari, ele faz projetos para o mundo inteiro, para parques em todos os países. E o nosso parque, então, ganhou esse olhar
mais internacional, mas com as características regionais que o nosso grupo conseguiu dar. Então, esse eu acho que foi o grande sucesso do Parque da Gari. Claro, sendo assim, hoje muito aproveitado pela comunidade, né? A gente vê o parque sempre parque lotado. sempre cheio hoje, que é nesse férias de inverno, né? Com esse clima que está aquecendo um pouquinho, com certeza agora à tarde, nas tardes dessa semana aí de julho, vão estar as crianças lá aproveitando suas férias, as famílias, né, as pessoas fazendo caminhada. Então também teve no parque, que é bem importante, um plano de manutenção e estruturação do parque, porque não adianta a gente fazer a obra e depois não dar a manutenção, né? Às vezes as pessoas falam, mas é caro manter, é caro pagar o guarda, é caro pagar tanta gente para limpar. Mas o espaço público ele tem que estar extremamente bem cuidado para receber a população, né? Então um dos problemas dos espaços serem abandonados pela população é porque eles passam a ser abandonados pelo poder público. Então esse cuidado é que nós temos tido nessa administração. Então é um trabalho assim que o prefeito indica prioritariamente, sempre, ele cobra muito isso, e a gente trabalha direto com a Secretaria de Serviços Gerais para essa manutenção da vegetação, limpeza, retirada de árvores velhas, de galhos, cortar grama, manter varrido, né? Que daí a população vem. Claro. Secretária, outro importante projeto aí que foi anunciado esse ano, as obras na Avenida Brasil. Também a população já está aguardando, quer saber como é que vai funcionar, né? O que é esse projeto de reforma da Avenida Brasil? Bom, esse projeto é um projeto que está sendo encabeçado pela Secretaria de Obras, o secretário Bordim e sua equipe, com a participação da CEPLAN, porque nós teremos aí nessa estruturação da avenida algumas intervenções muito importantes na área do desenho urbano. Então nós vamos ter, por exemplo, a substituição e padronização de todos os passeios com as rampas de acessibilidade, com as travessias adequadas, teremos a implantação da ciclovia nessa parte aqui da Petrópolis, então o projeto das ciclovias também ele é feito na Secretaria de Planejamento, além de todo o projeto, a parte de estruturação da via. Então a Secretaria de Obras ela vai cuidar mais dessa parte do que é rua, do que é infraestrutura, né? Nós vamos ter a substituição de toda a rede de captação de pluvial, né? De águas. A Corsã já está trabalhando nas adequações do esgoto e da água. Então quer dizer, é uma transformação bastante importante dessa via, né? Que é uma via principal, não temos como negar, né? A via mais utilizada na cidade e que vai agora ficar estruturada com qualidade e segurança para melhorar ainda mais a mobilidade, melhorar as relações entre a via e os bairros, né? Porque ela vai desde a Petrópolis até o início do Boqueirão, então ela vai perpassar uma grande parte da cidade. Teremos aí uma fase complicada, porque a gente sabe que o impacto de mexer na Avenida Brasil em termos de algum atraso, congestionamento vai acontecer, já temos o plano todo montado para essas vias de desvios, né? Mas a população vai ter que se organizar, vai ter que trabalhar junto, que eu digo, né? Para depois nós termos, depois desses 2 anos, usufruir desse benefício. Falava antes de mobilidade urbana. Também na primeira administração ainda do prefeito Luciano foi elaborado um plano de mobilidade urbana. Isso. Que envolveu aí o anel viário, também algumas questões com o próprio transporte público, né? A Secretaria de Planejamento também envolvida, também a parte, né, ajudando no trabalho do plano de mobilidade foi coordenado pela Secretaria de Planejamento, né? Dentro também do contrato do BID, mas com todo esse olhar de mobilidade mais amplo, né? Não é trânsito, não é carro, é mobilidade, é como se deslocar na cidade de diferentes formas. Então o plano ele aborda desde as vias, ciclovias, transporte coletivo e os passeios, né? A partir de toda essa discussão também em paralelo, a Secretaria de Serviços Gerais e Transportes começou a discussão aí da licitação do transporte público, que é um grande avanço que o prefeito nos colocou e que fez então o marco regulatório do transporte público, tudo isso a partir dessa grande discussão, né? Então são avanços importantes que a cidade não tinha ainda, porque realmente a cidade se transforma, ela hoje tem uma realidade muito distinta de 10 anos atrás e que nos exige um planejamento mais estruturado, né? Naturalmente que agora a revisão do plano diretor ela vai incorporar muitas coisas que foram discutidas nesses planos setoriais, inclusive o plano de saneamento, o plano de mobilidade, o plano de desenvolvimento econômico,
e trabalhar daí no planejamento para o futuro da cidade, pensando numa cidade que é a cidade do século XXI, que é uma cidade mais humanizada, mais as tendências atuais de planejamento já falam na valorização do indivíduo, o carro já perde um pouco o seu papel, né? Então, algumas questões de que a gente já vê no dia a dia, né? Passo Fundo é uma cidade muito vivaz. Se você for para o centro da cidade ou para essas áreas mais centrais de bairros, se vê muitas pessoas na rua, as pessoas circulam, consomem no comércio de rua, e isso é muito importante. Isso traz segurança, traz uma cidade viva, né? Traz relações humanas. Então, é nesse sentido desse trabalho mais conceitual que nós também temos responsabilidade de tratar. Claro. E para você, quais são os maiores desafios né, da mobilidade urbana, do planejamento urbano? Olha, em relação à mobilidade, por exemplo, o maior desafio de todas as cidades que eu vejo hoje é conseguir oferecer o transporte público de qualidade, porque a única solução para reduzir o número de carros é mudar o modal de transporte. Enquanto for mais cômodo pegar o seu carro próprio para se deslocar, é óbvio que as pessoas não vão fazer essa troca, né? Porque isso é uma mudança cultural. Então, nós precisamos estruturar melhor a cidade para o transporte público, mudar um pouco os hábitos, melhorar, por exemplo, as calçadas para as pessoas poderem andar mais a pé. O próprio sistema de bicicleta compartilhado nasceu dentro dessa ideia, né? De oferecer uma modalidade diferente de transporte e tem cumprido esse papel. Os relatórios mostram que 75% das pessoas que usam são pessoas de baixa renda e que são trabalhadores que estão se deslocando no seu intervalo do almoço, indo para casa, usando a bicicleta como essa solução, em vez de usar um carro, né? Então, o grande desafio é mudar essa estrutura para que no futuro tenhamos uma cidade mais humana. E em relação ao planejamento urbano, isso vem em paralelo, né? É estruturar os espaços públicos. A gente sabe da importância que o espaço público tem como transformador da cidade, né? O espaço público não é simplesmente uma praça ou simplesmente um parque. Ele é o espaço em que as pessoas se socializam, em que elas se encontram, em que elas usufruem do seu direito do lazer, né? Um lazer gratuito, sem custo. Então a gente vê assim, após a estruturação desses parques, dessas praças que nós estamos trabalhando desde 2013, 2014, que houve uma mudança inclusive de comportamento das pessoas na cidade. Muitas vezes a gente via, logo que mudamos a Marechal Floriano, tinha muito vandalismo ali. Agora que nós melhoramos diversos espaços, o vandalismo reduziu muito, inclusive porque eu entendo que as pessoas não vão quebrar aquilo que elas entendem que lhes traz benefício para uso, né? Então, claro que a gente tem muito problema ainda com pichação, que é um problema bem desagradável. O pessoal picha prédio histórico e aí um patrimônio, né? A Gari tem sido pichada, mas a gente tem trabalhado sempre na constante renovação, porque é importante que a grande maioria da população se beneficie desses espaços e não valorizar aquele um ou outro que vai ali para depredar, né? Claro. Então, também é um desafio estruturar todos esses espaços públicos para que os bairros também tenham espaços públicos de qualidade, que as pessoas possam, no final do seu dia de trabalho, chegar em casa e usufruir de uma área de lazer, né? Uma caminhada ou com a criança no parquinho, no seu entorno, né? Poder andar a pé dentro do seu bairro. Então, a estruturação dos bairros, como que isso vai ser trabalhado, isso também é um grande desafio. Isso é qualidade de vida para a população, né? Com Muitas certeza. pessoas ainda criticam, né, o investimento em praças ou até na mobilidade urbana, por exemplo, mas que traz só retorno para a população. Na verdade, claro, cada pessoa tem uma opinião em relação a onde deveriam estar os investimentos públicos, mas nós temos tido investimentos e temos o cuidado de investir em todas as áreas, né? Então, nós investimos em mais de 15 escolas, investimos em diversas unidades de saúde, investimos em pavimentação asfáltica através do PAC e outras obras, né? Foi criado aquele programa Passo Fundo Participa, que a Secretaria de Obras vem trabalhando, e foi investido uma mudança aí de conceito de investir no espaço público, né? E realmente eu acho que a grande maioria da população aprova, porque basta você ir para os espaços públicos e ver o uso da ciclovia e ver o uso da Gari, do Parque do Sétimo Céu, né? Então, e de ver os pedidos que chegam dos bairros cada vez mais da estruturação de praças. Então, sempre lembrar que a praça, ela é onde você tem o convívio social. Então, é ali que as pessoas se desenvolvem, é ali que as relações acontecem, né? Não é fechado em casa.
E claro, a consequência disso a longo prazo impacta na saúde, porque as pessoas vão fazer atividades físicas, né? Não necessariamente o esporte, mas ela vai caminhar mais, ela vai interagir mais. Impacta na questão da depressão, que a gente sabe que espaços, isso daí os arquitetos que trabalham, mas os espaços que são feios, mal cuidados, passam uma sensação ruim, eles podem também impactar no psicológico, na relação de um desenvolvimento de doenças psíquicas, né? Perpassa pela questão da educação, né? Uma cidade educadora, é uma cidade que ela ensina o seu cidadão a utilizar. Então, claro, tem muitas coisas ainda a melhorar, mas eu vejo que a cidade já vem, ela está preparada. E impacta também uma questão que às vezes as pessoas não estão informadas, mas impacta na atração de novas empresas e investimentos, né? Porque essas gerações futuras, os profissionais de ponta, eles hoje vêm não necessariamente para uma empresa, eles vêm para uma cidade. Então, quando a cidade é atrativa, que ela mostra que ela oferece qualidade de vida, profissionais de qualidade querem vir morar nela, empresas de qualidade querem vir se situar nela, porque aqui elas podem trazer pessoas de fora, e a gente já vê isso em Passo Fundo, né? Nós temos muitas pessoas que vieram de São Paulo, do Rio, de Santa Catarina, Paraná, se estabelecer aqui, área médica. Então, essas pessoas vêm para cidades que têm boa qualidade de vida. Então, é importantíssimo pensar como um todo quando você olha para a cidade, né? Então, não, aquilo que eu digo, não é a praça, é o conceito de uma cidade que oferece espaços públicos, que é uma cidade em que tem a qualidade de vida, e aí todo o resto vem como uma cadeia, né? Aí a cidade se desenvolve. Claro. Secretária, a gente vai fazer agora um pequeno intervalo e em seguida retornamos então com o programa Política em Ação, que hoje traz informações sobre a Secretaria de Planejamento. Estamos de volta com o programa Política em Ação, que hoje recebe a secretária de Planejamento do município, Ana Paula Wickert. E nós conversamos um pouquinho sobre mobilidade urbana, planejamento. Mas, Ana Paula, agora eu quero te perguntar, o que é o plano diretor? Muitas pessoas, principalmente na Câmara de Vereadores, por exemplo, escutam falar, mas não sabem o que é o plano diretor. Bom, o plano diretor é uma lei urbanística que é obrigatória em todos os municípios com mais de 20 mil habitantes, tá? Nessa lei nós temos vários aspectos trabalhados sobre o território da cidade, então sobre a parte física da cidade, né? E o plano diretor, ele tem, por exemplo, o zoneamento do uso do solo, né? Onde você pode botar uma oficina, onde você pode construir um shopping, onde você pode construir a sua residência, né? Então, os usos que são conforme, desconforme, permissíveis. O plano diretor regula também a questão dos índices urbanos, que é quanto você pode construir no seu lote, né? Então, você compra um terreno, sempre tem que vir à prefeitura para saber o que pode fazer ali, quanto pode construir ali, quantas vezes a área do terreno você pode edificar. Então, isso vai resultar no perfil da cidade, né? Então, os diferentes planos diretores que Passo Fundo tem, já a primeira legislação nossa era a legislação, ainda existe, que é uma lei que fala mais sobre os usos e costumes, mas que também dizia como construir, né, que é o Código de Posturas. Depois teve um plano diretor na década de 50, 70, enfim, vieram vários planos diretores e cada lei destas, com as suas especificações, vai gerando um resultado físico na cidade. Então, por exemplo, quando a gente olha o perfil aqui da Petrópolis, enxerga esses prédios altos no centro e uma altura mais baixa nas laterais, isso é resultado do plano diretor que incentiva a verticalização em alguns bairros e em outros não. Ou que em algum momento da história da lei do plano diretor incentivou e depois muda, enfim, né? Porque ele constantemente é discutido, ele tem que ser revisado a cada 10 anos. E a população opina sobre que cidade que ela quer. Naturalmente que a gente não quer que a população saiba nos dizer qual o índice urbanístico que ela quer para aquele lugar, mas ela vai saber dizer se ela quer um prédio em altura, se ela acha melhor prédio recuado, prédio no alinhamento, se ela sente falta de comércio no seu bairro, ou se tem comércio demais, por outro lado, né? Então, essa convivência dos usos e das alturas e das relações de sombra, a qualidade do espaço urbano, ela é muito trabalhada, definida no plano diretor, né? E também ali nós temos
Por exemplo, todas as diretrizes viárias de áreas não ocupadas. Então, esses vazios urbanos, muitas vezes já tem ali no desenho do mapa, aqui é obrigatório ter uma rua quando alguém for lotear no futuro. E aí, claro, outras leis complementam. A lei de parcelamento do solo complementa o plano diretor, porque ela diz como que se deve parcelar uma área grande de terra dentro da área urbana. A lei do Código de Obras especifica como deve ser construído dentro do lote. Então, ali vai estar todas as especificações da obra em si, né? E o plano diretor, ele dá as diretrizes gerais, ele é um plano, como a gente diz, ele não é um projeto, então não é um projeto da cidade, ele é um plano que dá as diretrizes, né? E principalmente vai definir para onde a cidade se expande, para onde ela não deve se expandir, que áreas verdes devem ser preservadas. Então agora, por exemplo, na revisão do plano diretor, nós já vamos inserir conceitos muito mais expressivos na área ambiental, porque nós já temos definidas muitas questões, né? Vamos trabalhar muito forte com a participação popular, então nós vamos ter ali uma série de audiências públicas nos bairros, nos locais, né, para ouvir a população e ver o que ela quer para o seu bairro e o que ela quer para a cidade, né, porque alguns espaços da cidade, eles pertencem, na verdade a cidade toda pertence a todos, né, mas a gente sabe que na unidade do bairro, quem vive mais aquela realidade é o morador do bairro. E alguns espaços, o centro da cidade, os centros dos bairros são mais vivenciados por toda a população, né? Porque, por exemplo, a área central, que ali a gente pega entre a Praça Toqueto e o Notre Dame, e o Parque da Gari e a Rua Uruguai, Lava Pés, enfim, é uma área que tem todos os serviços hospitalares, que tem shopping, que tem comércio mais diversificado. Então, em algum momento da semana, as pessoas ainda vem até o centro, né? É possível ter uma vida dentro do seu bairro, com comércio de bairro. Nossa cidade já tem isso bem espraiado, o que é bom, né? A pessoa não precisa ir para o centro para comprar pão, leite, um queijo, uma questão do dia a dia. Para fazer uma consulta, ela vai na unidade de saúde, mas ela precisa vir para a área central quando ela quer algumas coisas mais específicas. Então, é um zoneamento diferente, porque é uma área que serve a toda a cidade, né? Assim como, por exemplo, áreas ambientais, elas são áreas que servem a toda a cidade no sentido da preservação do meio ambiente, né? Então, são aspectos diferenciados que são tratados dentro do planejamento. Esse ano, então, vai ter a aprovação do novo plano diretor. Eu creio que esse ano ele não vai ainda para a Câmara, porque como ele tem todo um processo, um rito definido pelo Ministério das Cidades, nós não vamos ter tempo hábil de vencer todas essas audiências. Nós temos que fazer audiências de diagnóstico e depois reuniões de proposições e audiências de proposições. Então, a gente acredita que ano que vem, sim, teremos uma proposta de plano diretor nova para a Câmara de Vereadores analisar e discutir com a comunidade, enfim, e fazer essa alteração. Claro. Secretária, no primeiro bloco falamos de algumas obras importantes, como a obra de revitalização da Avenida Brasil, o Parque da Gari. Também uma outra importante é a Escola da Vila Luiza, inaugurada esse ano. Foi um marco também importante para o município. Nós temos ali na Vila Luiza uma escola que ela incorpora alguns conceitos inovadores, né? Principalmente buscando romper algumas relações com o estilo de produzir escolas que nós vínhamos fazendo, né? É uma escola projetada pelo município, então, ao contrário daquelas que a gente recebe recursos e projeto, né? Então, a maioria das escolas vem o projeto pronto do Ministério e é um projeto feito para todo o país. Isso nos traz muitos problemas, a gente tem uma realidade muito diferente, né? Nós temos um inverno muito mais rigoroso, por exemplo, então todas as escolas que nós recebemos com esse tipo de projeto, nós tivemos que investir depois para qualificar minimamente os pátios e fechar com vidro, porque ficaram espaços muito frios, né? E a escola da Vila Luiza, como nós nos propusemos ali a cumprir a determinação que o prefeito nos deu de criar uma escola referência, uma escola modelo, né? Discutimos com a ESME sobre a questão metodológica de criar um espaço não tão tradicional para a criança, um espaço mais lúdico.
Trabalhamos junto com a Secretaria, agora a Secretaria de Inovação, mas que isso estava dentro da CEPLAN na gestão passada, as questões, por exemplo, de energias renováveis, né? Nós temos ali placas de energia solar, nós temos ali placas fotovoltaicas, né? Não é aquecimento de água, é produção de energia elétrica. Nós temos ali captação de água da chuva, temos ali um projeto que usa o vidro adequadamente para ter luz natural. E várias estratégias assim de questões lúdicas, né? Um escorregador para a criança descer do segundo pavimento, uso da cor, uso de painéis amplos, a questão do pátio central, né? Que a criança fica protegida pela própria escola, então ela não tem muros, ela é a própria edificação que protege a criança. Então vários conceitos apareceram ali que nós pretendemos aplicar nos projetos futuros, né? Então a ideia foi de criar uma arquitetura mais adequada às exigências dessa nova geração, né? E que, se der tudo certo, vamos conseguir replicar em outros projetos, né? Claro. A Secretaria de Planejamento também tem como responsabilidade a legislação orçamentária do município. Então, como é que funciona esse processo? Bom, como todos esses projetos que nós fazemos, eles não são para a CEPLAN, né? Você viu que eu disse, a gente fez o projeto da escola para a SME, a gente faz o projeto do parque junto com a Secretaria de Serviços Gerais, a gente faz o projeto da Unidade de Saúde junto com a Saúde, do Parque do Banhado da Vergueiro, foi um projeto trabalhado assim, muito junto com a SMAN. Então, naturalmente que a elaboração do orçamento ela sai da CEPLAN, porque na CEPLAN você tem a visão do todo dos projetos e dos investimentos, né? Então, a gente sempre trabalha com a elaboração em parceria com as outras secretarias, né? A secretaria monta o seu esquema, mas aí o gabinete do prefeito diretamente junto com a CEPLAN elenca as obras que serão prioritárias e isso vai para o orçamento, né? O PPA que nós fizemos agora há pouco, recentemente, ele usa o plano de governo para ser feito, então quer dizer, ali amarra aquela discussão que o prefeito Luciano e o João Pedro fizeram na campanha, o que eles propuseram ali, a gente transporta isso para o PPA para amarrar essas ações, então isso garante que os compromissos firmados na eleição apareçam e tenham como ser produzidos pelo prefeito depois, né? Porque de nada adianta o prefeito se comprometer, o candidato, né? E depois ele não ter a viabilidade da rubrica, de não aparecer no plano, enfim, né? Então, aqui é o exemplo uniforme escolar, né? Ele está descrito lá como ação, como meta, quantos são, o que vai ser feito direitinho, está ali. Reforma de escolas, quantas são, quantas vão ser feitas. Óbvio que é um plano para 4 anos, então algumas coisas podem acontecer, algumas intercorrências, e aí depois no final se vê se você atingiu as metas ou não, ou o que tem que fazer no meio do caminho para atender as metas, né? Então isso aqui é importante. Muitas pessoas também não sabem, se perguntam qual é a diferença da Lei Orçamentária Anual, a LOA, e a Lei das Diretrizes Orçamentárias, né? O que seria cada uma delas? É que, na verdade, uma traça as diretrizes gerais e a outra faz as estimativas de valores, né? Em termos práticos, assim, é mais para atender a determinação, né? Porque mesmo, por exemplo, depois da LOA a gente faz o orçamento, que daí é o detalhamento de onde vai ser aplicado aquele dinheiro, né? Mas a LOA ela tem que aprovar o valor, que é um valor estimado. A gente sempre trabalha com o orçamento do ano anterior. Na verdade, a gente analisa o orçamento e o executado, e aí a gente analisa a inflação, outros índices, o comportamento do mercado, a realidade política e financeira do momento para propor os índices para o próximo ano. Então houve, por exemplo, esse ano nós fomos mais conservadores, nós propusemos um índice baixo, fomos questionados muito por todos os meios de imprensa e a justificativa é de que nós estamos tendo uma retração na economia ao invés de um crescimento. Então no momento em que a economia retrai, seria muito irresponsável nós fazermos mesmo que na LOA saiu um valor maior e depois nós tivemos uma retração maior da economia, no orçamento nós baixamos, porque precisamos ali ter uma realidade, né, de que este ano é um ano mais congelado em termos econômicos do que foi o ano passado. Agora, claro,
Se a realidade muda até o final do ano e 2018 se comporta melhor que 2017, nós temos como lançar crédito extra, vai para a Câmara. Então tem como fazer as adaptações dessa lei, desses valores, né? Para permitir que o município faça os investimentos que são necessários. Em números para esse ano, a estimativa foi mais ou menos 600 milhões. Um pouquinho mais de 600. Não, para este ano de 2017, né? Isso, e para o próximo ano, então, ficou... Um pouquinho mais, que foi 1,8% que nós trabalhamos, né? Porque tem o orçamento, ele tem na sua peça a Câmara de Vereadores, o hospital, a Codepas é separado, mas a gente dialoga junto, a Passotur, né, é separado, mas a gente dialoga também. E então consideramos esse índice de 1,8, que é o que está sendo previsto como possibilidade de crescimento econômico, né? Nessa estimativa também existem a separação, por exemplo, os recursos para o Legislativo, também são feitas emendas pelos vereadores. Depois tem as emendas dos vereadores, que também mudam um pouquinho a estruturação dos investimentos que o município tem, né? Agora, claro, por exemplo, num momento, não digo um ano, um momento como o que nós estamos vivendo, muitas vezes as emendas têm que ser muito bem analisadas, porque elas às vezes retirarão recursos de alguns lugares prioritários, porque não, a gente sempre acompanha ali para e passo todo mês para ver qual é o comportamento, se está entrando o que a gente previu. Então agora terminamos o primeiro semestre e já vimos que entrou menos do que estava previsto para esse ano, porque obviamente que o orçamento desse ano, feito em 2016, a crise em 2016 não era tão aguçada, nós tivemos um orçamento um pouquinho mais otimista, que não vai se cumprir. Então, claro que a execução orçamentária vai ser menor. Isso a gente já sabe, já está adequando, o prefeito já está com várias diligências nesse sentido, né, de gastar um pouquinho menos, porque a gente sabe que vai entrar um pouquinho menos. E aí, nesse sentido, o trabalho junto com as finanças é extremamente importante para que o município continue cumprindo com seus credores, com os salários, com os investimentos, como ele vem fazendo desde os últimos anos. Secretária, a gente vai encerrando então o nosso programa. Acho que deu para conhecer um pouquinho, né, do trabalho aí feito pela Secretaria do Planejamento, que é tão grande, como tu falou no início do programa, o coração também, né, da administração. Dialoga com todos, né, um trabalho bem interessante e que é muito dinâmico também, né, então é uma secretaria que se movimenta muito e sempre buscando essa ideia, né, de poder criar boas soluções e organizar o orçamento para executar as boas soluções. Ana Paula, obrigada então pela tua participação, pelas informações. Nós encerramos o Política em Ação desta noite. Obrigada pela sua companhia e até a nossa próxima edição.